CBN, Café com Política. Bruno Silva, cientista político aqui com a gente para tratar de alguns assuntos que ainda geram repercussão nacional, como o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, Braga Neto, mais 35 que tentaram um golpe. Bruno, isso tem reverberado não só no Brasil, como também fora, hein? Muito bom dia, Sandra. Muito bom dia, Felipe Pereira, os nossos ouvintes. Vamos direto ao ponto, né? Como diria. Né? Direto ao Bruno Silva, direto ao assunto. Direto ao indo direto ao que importa, né? Se o Brasil é um país sério, realmente, né? As pessoas têm que ser responsabilizadas juridicamente. Eu não estou nem falando aqui do impacto político, porque esse já está dado sob diversos aspectos, tá? Mas, juridicamente falando, tudo isso, uma coisa é a pessoa, sei lá, de repente pensar lá dentro da sua casa, né? Pô, não gosto dessa pessoa, queria eliminar ela se fosse possível. Outra coisa é você sentar, arquitetar, organizar, documentar, imprimir, se reunir, debater, discutir. E aí perceba, mesmo quem é do outro lado, apoiador do ex-presidente, advoga em prol das suas causas, entende que tem pautas que o representam, a gente não pode relativizar algo anterior, que é a perspectiva de que numa democracia há adversários, jamais pode haver inimigos, porque inimigo numa lógica de guerra, você vai lá e aniquila ele. Adversário político, você o vence através do voto, através do consenso, através da construção de projetos, ou que seja a partir de uma narrativa de que você, por não querer o outro lado, acaba por me escolher. Isso faz parte do jogo democrático, faz parte do jogo político. Extrapolou essa esfera, você já está num outro horizonte, que é um horizonte de violência, que é um horizonte da não palavra, que é um horizonte antidemocrático como um todo. Então, acho que o que a gente espera é que esse início de investigação que está sendo feito agora, né, do inquérito, as pessoas que vão ter que responder judicialmente, ele possa avançar com o máximo rigor e máxima seriedade, porque o que a gente tem de melhor a produzir é o próprio regime democrático, a nossa institucionalidade como um todo, né? Não dá para tolerar e achar que isso é razoável, que as pessoas cumpram com aquilo que está previsto na lei, independente se for agora ou se no futuro alguém tiver essa, né, ideia insana, que seja responsabilizado sobre isso. Acho que esse é o primeiro ponto fundamental, né, Sandra, que a gente tem que colocar. Tem uma dimensão jurídica, tem uma dimensão legal, tem uma questão de crime cometido, e isso deve ser investigado pelas instituições. Ah, mas eu acho que o Supremo Tribunal Federal deve ser criticado em função daquilo que tem feito, eu não gosto do juiz tal, não tem problema, gostar ou desgostar faz parte do jogo. O que a gente tem que fazer é com que as instituições funcionem dentro de uma lógica de normalidade, dentro daquilo que está previsto na lei. A gente tem que ser legalista nesse sentido, tem que defender a legalidade e a institucionalidade política democrática e a Constituição como um todo. Acho que esse é o primeiro ponto. E as consequências políticas? Essas são muito mais amplas e a gente ainda não tem clareza, porque vai depender sobre como isso se encaminhar, né? O fato concreto hoje, o que nós temos, Bolsonaro não pode ser candidato nas próximas eleições, não há nada, pelo menos no horizonte, no primeiro momento, que aponte para uma situação diferente dessa. O que há? Uma disputa muito intensa para saber quem herdará lá na frente o seu apoio político. Isso está dado, né? Você tem todos os atores aí que desde o final das eleições municipais, alguns deles têm aparecido nacionalmente, outros têm se articulado para ver quem vai ser dado esse apoio. E pode ter também, não descartemos isso, uma estratégia que o próprio Bolsonaro de alguma forma já tem insistido, que seria uma espécie de estratégia, vamos dizer assim, kamikaze, e cujo objetivo seria justamente causar, que é ele tentar apresentar o seu registro de candidatura, futuramente isso ser indefinido e fazer uma campanha mesmo dentro desses termos. Né? Isso, eu não tiro isso do radar lá na frente. Por quê? Porque parte desses grupos estão interessados justamente nessa lógica de caos, nessa lógica de apontar o que não está certo na visão deles e tudo mais. Então, o que me preocupa mais é as pessoas têm total tranquilidade de ter o seu posicionamento, elas podem gostar ou não gostar do atual governo, elas podem ser simpáticas ou não simpáticas em relação ao governo anterior, isso é da lógica democrática. O que não dá para a gente normalizar, o que não dá para a gente achar que é razoável, fosse do outro lado, mas nesse caso a gente está falando que é justamente no caso de Bolsonaro e dos seus ali, de figuras próximas, ligadas inclusive, né, às Forças Armadas e como um todo, o que não dá para achar é que esses sujeitos não têm que responder com o máximo rigor da lei. Tem que responder com o máximo rigor da lei, todos estiveram envolvidos. Eu acho que esse é o ponto central. Bruno, enquanto tem essa discussão, né, e essa atitude aí de indiciamento, paralelamente algumas ações do governo estão sendo monitoradas também, porque vão impactar
no dia a dia da população, como o anúncio de corte de gastos, né, que é previsto até terça-feira pelo governo, né? Também tem aí a possibilidade de injeção de 100 bilhões de reais com mudanças no consignado. Na parte econômica também tem um agito por aí, viu? E a parte econômica está numa verdadeira linha tênue, né? Numa linha fina ali entre fazer esses ajustes, não fazer esses ajustes, sofrer uma pressão muito grande por questões óbvias, né? Porque você não cumpriu com aquilo que havia sido lá atrás estabelecido no âmbito do arcabouço, e há setores do governo pressionando para isso, para não ter o corte, porque sabe que vai ter um impacto público e que pode resultar, inclusive, numa má avaliação do governo. Essa que é a realidade nua e crua, vamos dizer assim. E há, obviamente, os outros setores, o próprio ministro Haddad, Tebet, todo o pessoal dos ministérios ali que guarda uma relação mais forte com o desenvolvimento econômico, as condições econômicas objetivas do país, que vem insistindo justamente nesse corte. Ô Sandra, não é fácil cortar, não é simples, né? O governo tem que fazer uma operação que é complexa, porque ao mesmo tempo que ele tem que atender alguns interesses, ele está mirando lá na frente o que é a disputa eleitoral, que é natural, né, do processo político como um todo, e, portanto, eu não sei se há nem consenso, né, mínimo interno dentro do governo sobre onde cortar e na proporção em que cortar. O que a gente está vendo é muito mais medidas paliativas, vamos dizer assim, porque você tem que cortar, senão você vai acabar metendo o pé pelas mãos e contingenciando valores a serem pagos. Então, assim, a situação é dificílima. O Lula está entre a cruz e a espada. Essa que é a grande verdade, né? Há uma pressão muito grande. Ele chegou a jogar para a torcida de alguma forma, jogou no colo do Congresso a responsabilidade de cortar na própria carne, que eu duvido que os congressistas vão fazer isso. Já sinalizaram que não vão, que não querem e, portanto, vão continuar a gastança deles com as emendas. Estão tentando aprovar o projeto daquele jeito, que é o projeto aí para regulamentar as emendas, né? Já foi uma primeira parte, mas estão a toque de caixa, tem muitas instituições reclamando de como isso está sendo feito, e o governo está numa sinuca de bico, né? Está numa sinuca de bico porque, a depender do que cortar lá na frente, isso vai impactar na sua avaliação e pode ter consequências eleitorais. Um fato concreto é, a depender do consenso do mercado, a depender do consenso daquilo que está sendo posto na sociedade, e a depender do próprio recurso que eles criaram na forma do arcabouço fiscal, vai ter que cortar, né? Mas a questão é, a depender de onde cortar, pode gerar problemas políticos graves aí para o governo. Bruno Silva, ficamos assim por hoje e te espero com certeza na segunda-feira. Certamente, na segunda a gente conversa novamente. Um abraço, Sandra, um abraço, Felipe Pereira, né? E quem diria, né? Na sexta-feira terminando quente desse jeito, a gente vai pro final de semana, né? Para ver as repercussões disso tudo. E segunda tem mais. Tá no apagar das luzes, hein, Felipe? Mas o cara não quer ir embora da festa, hein? Um abraço. Inimigos do fim, eu já diria. Inimigos do fim, né? Inimigos do fim. Um abraço. EPTV é notícia na CBN.